Fiz dinheiro com meu primeiro brinquedo motorizado. Quer saber um pouquinho mais dessa história? Fique comigo que nos próximos minutos eu vou contar um pouquinho da trajetória aí do empreendedorismo do Eduardo. Sejam bem-vindos ao canal da Palma Tech Soluções, eu sou o Edu Palma, começando mais um vídeo para o canal. Hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês aí um storytelling, aí na realidade uma das experiências que eu tive aí logo cedo. E eu quero compartilhar com vocês, acho que toda criança, né, pelo menos, não sei como que, bom, pelo menos aí pro mundo dos meninos aí, sempre tiveram o sonho de ter lá o seu carro motorizado, né, seu mini carro. Eu lembro que quando eu era pequeno, né, e aí assisti até o carrossel lá no finalzinho, você vai ver lá o Cirilo andando com o seu mini carro, aquilo lá brilhava os olhos das crianças, né. E nesse meio tempo ainda, eu tive ainda o privilégio de ter um primo meu que teve um mini bug. E aí naquela época tinha esse mini bug, o mini bug era chamado de Winner. Então pense num carrinho, né, motorizado, e inclusive dá pra carregar adulto, pra você ver que era forte o negócio, né. E antes desse meu primo tinha, um dos sonhos que a gente tinha era simplesmente andar, não era nem de ter o negócio. E eu lembro que a gente ia pra praia também no final do ano, né. E aí passava nos lugares lá que tinham lá uma pista lá, um redondo e as galera andando. E isso também ficou só no sonho, porque eu também nunca andei na praia. Meus pais não me pagaram pra eu dar uma volta lá no mini bug, né? E aí eu sei que passou o tempo, meu primo ganhou um e eu, muita vontade de andar. Eu acho que dei uma volta uma vez, mas chegou o meu momento, né? E aí esse que chegou um dia, meu pai falou assim pra mim: filho, vai lá ver lá fora o que eu comprei pra você. Aí criança, né, falei, cara, pensei comigo, daí eu perguntei, pai, tem roda? Daí meu pai falou, tem, meu filho. Daí eu pensei, eu falei, pai, é amarelo? É amarelo, porque eu lembro que o do meu primo, o minibug do meu primo era amarelo. Aí eu perguntei assim, agora tem que dar o checkmate, né? Tem roda, é amarelo. Pai, tem motor? Tem motor. Daí cara, saí me quebrando dali. Fui lá pra grama, lá, cheguei lá, olhei. Era uma máquina de cortar grama. Putz, cara, sacanagem. Mas faz parte do show da vida, né? Mas, e assim, pô, o que eu vou fazer, cara? Mas meu pai falou que era meu, então eu tomei propriedade daquilo, né? Porque, pô, eu tinha motor, eu só não ia pilotar ele, mas eu podia pilotar de outras formas. E aí, nesse momento, eu comecei a cortar grama. Então eu aprendi, fiz um intensivo cortando a grama de casa, tudo, né? Depois tinha uma tia aqui, onde nós moramos, então tinha, além de ter a minha casa, depois tinha a casa da minha tia, que era do terreno do meu pai, depois embaixo tinha uma outra tia, então eu já, do ladinho uma do outro, eu fazia a frente ali já, né? Cortava grama, arrecadava uma grana. E depois eu já estendi, já comecei a dar novos rumos, fui lá na casa da avó, da casa das outras tias, parentada tudo por perto, vila pequena, né? E aí começou esse universo, né? E aí uma das coisas que faz muito sentido e que naquela época não tinha noção nenhuma, né? Mas já minha mãe sempre me ensinou assim, ó, filho, cortou a grama aqui, espera dali, né? Principalmente verão, espera dali 15 dias, que aí a grama não tá tão grande, então você corta. Então o que eu pensei? Bom, se eu fizer uma agenda e me organizar, eu consigo cortar mais de uma vez a grama naquele mês. Com a grama mais ou menos alta, eu consigo não sofrer tanto, eu consigo ganhar mais tempo e faço esse corte de grama. E aí com isso eu lembro que, nossa, naquela época, eu já, acho que, sei lá, eu tinha uns 13, 14 anos, mas com 14 anos eu não sei como que a gente fazia, mas eu sei que naquela época eu já ia de ônibus pra praia sozinho. E aí, não somente ia pra praia de ônibus sozinho, que a verba que eu arrecadava, eu não gostava, nunca gostei de andar sozinho, né? Eu sempre gostei de estar fazendo alguma coisa com alguém, então eu bancava um primo meu pra ele ir junto, pra gente estar junto, né? Ou levava outra pessoa, mas sempre a gente tava fazendo isso. E aí, pô, fissura, né, de querer, naquela época nem tinha prancha ainda, mas tinha fissura de querer aprender a surfar, mas o importante era estar na praia, isso era o mais importante. Então, foi esse momento que a gente começou a fazer esse levantamento de grana, né? Mas por que eu tô falando tudo isso?
Porque às vezes na vida você tem algumas opções de você conseguir se desenvolver como pessoa, e às vezes pode até ser numa brincadeira como essa, né? Isso foi real, eu tinha realmente esse desejo de ter um mini bug e meu pai me deu uma máquina de cortar grama, então eu tinha que fazer alguma coisa com aquilo. Nem que fosse, naquela época eu lembro que eu ia cortar grama e, né, eu tinha um Walkman, né, com a fita cassete e tudo, e colocava o foninho, cara, acabava, esquecia do mundo e metia brasa ali pra cortar grama. Então isso tudo foi muito legal. E quando a gente pensa no empreendedorismo, você tem que resolver algum problema, você tem que resolver alguma dor. E cara, uma das coisas que levei muito tempo, eu tô compartilhando isso com vocês hoje, 20 e poucos anos depois, é justamente por quê? Porque se naquele momento eu tivesse um mentor, um tutor, alguém que pudesse me mostrar algo que naquele período eu não tinha visto, hoje a gente vê a consolidação das empresas, e principalmente essas empresas que se mantêm no mercado, que se sustentam, são as empresas que trabalham na busca da recorrência. Hoje a gente já tem uma plataforma que trabalha com SaaS, que é software como serviço. Então automaticamente a gente provê e resolve um problema através da comunicação, onde a gente entrega o serviço para garantir essa conexão entre clientes. Mas voltando para a questão dessa dinâmica de contratos e recorrência, uma das coisas que talvez tivesse feito sentido para mim, se alguém tivesse tido um olhar, uma perspectiva macro, que aquilo ali podia realmente ser um business, é pensar que... eu quero que você faça uma reflexão comigo agora. A grama cresce, ela para de crescer, o mato para de crescer, ele nunca para. Então você tem um mercado fantástico para você se desenvolver. E ele não pode ser marginalizado. Até mesmo porque o trabalho de paisagista, ele envolve tantas coisas e é um trabalho belo, né? Poxa, quem não gosta de chegar em um lugar e ver um gramado bonito, as flores bem cuidadas, as árvores podadas? Então, olha a dinâmica, olha o que você pode agregar de valor quando você começa com tão simplesmente uma máquina de cortar grama, né? Então, o que eu queria trazer para vocês é justamente nessa linha de raciocínio que quando a gente, muitas vezes, você pode começar um negócio, mas para você ir mais fundo, você precisa ter um mentor, precisa ter alguém que possa te dar suporte, mostrar aquilo que talvez você não conseguiu ver. Se você não conseguiu esse mentor, você começa a buscar mais informações na área. Naquela época a gente não tinha a facilidade que a gente tem de setar Google, era livro, você tinha que buscar em meio a livros, e se você não tem, a minha percepção na época era de colegial, eu não tinha como voltar para o mundo empreendedor, eu não tinha essa base. Meu pai trabalhava CLT, minha mãe fez a 4ª série primária, trabalhava na feira, né? Então, ela era a pessoa que, por exemplo, enquanto meu pai estava trabalhando, ela era a pessoa que depois do expediente ou nos horários de folga, ela que ia carpinar o terreno, que ia tirar o mato da grama, que ia passar máquina, fazia tudo o preparo, e eu fui fazendo isso com ela e fui aprendendo. Então, houve uma pessoa que estava do meu lado, que me mostrou, existiu a outra pessoa que trouxe uma ferramenta. Então, quando você começa a traduzir tudo isso para dentro do teu negócio, onde você entende a dor ou quer começar um negócio e você entende que tem um problema e esse problema você sabe resolver, você começa a pegar essa dinâmica e tratar isso, trabalhar isso de uma forma que você consiga realmente ser efetivo. Você vai precisar de ferramentas? Beleza, busque essas ferramentas que vão ser auxiliadoras para você. Você vai buscar pessoas que vão te auxiliar ou vai vislumbrar para você poder modelar e entender como que cada processo está sendo gerido, quais são as ações, né? Hoje você tem vários nomes do mercado que são potenciais. Você consegue ter referências de pessoas que passaram pelo mundo da tecnologia, e não somente pelo mundo da tecnologia, mas se desenvolveram e viram um gargalo, viram algo que pudesse ser resolvido, e com isso se desenvolveram e não pararam. Na primeira frustração, eles não desistiram. E ainda quando conseguiram alcançar o primeiro milhão, o segundo, o terceiro, eles falaram, cara, não quero parar. Se eu cheguei no milhão, eu posso chegar no bilhão.
Então, é mais ou menos nessa linha de raciocínio que eu queria trazer para vocês, compartilhando um pouquinho da minha história, mas falando para vocês que, olha, não desista. Se você tem um desejo de empreender, de desenvolver ferramentas, é nesse time que você precisa utilizar. E você não precisa reinventar a roda. Se você tem artifícios, se você tem o conhecimento, você trabalhou, estudou para se tornar especialista naquilo, quando você entra nesse ciclo de movimento, as coisas começam a fluir e isso te dá poder, te dá vazão, te coloca nesse eixo de movimento e permite que você se desenvolva, né? Com base nisso, até para compartilhar mais ou menos a historinha, a gente tem lá hoje, né, a XPRP. Se vocês forem olhar o nosso mascote, ele é um Frankenstein por causa dessa dinâmica, em que a gente percebeu que havia muito mais do que nós começar algo do zero. A gente pegou as melhores soluções que estavam ao nosso redor, construiu dentro de um plano, onde a gente já tinha o conhecimento, já tinha carteira de clientes, e em cima desses clientes a gente começou a fazer a aplicação. Hoje nós temos lá a XPRP, tem o nosso Claudinho lá, que é o nosso mascote, o Frankenstein, e com isso a gente desenvolve cada vez mais, a gente vem reforçando a importância do atendimento humanizado, a importância de você ter uma ferramenta que vai te auxiliar nessa cadeia de processo de conexão entre você e o teu cliente através da inteligência em telefonia que a XPRP pode te proporcionar. Eu vou ficando por aqui, aquele abraço, falou, valeu, tchau, tchau!